Salve, salve quadrinheiros e bem-vindos a mais um review aqui do seu canal Quadrinhos na Rede. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a número 1 do Wolverine. Isso, galera, a mensal do Wolverine foi zerada, começa uma nova numeração nesse novo velho formato que a Panini tá trazendo de volta para as bancas, galera. Mas e aí? O preço tá baratinho, o formato tá acessível, mas será que a história tá compensando? E é isso que a gente vai debater depois da vinheta. Renascido das Cinzas é o novo arco aqui das edições das revistas do Wolverine, galera. Sim, após os eventos da Era Krakoa, né, que terminou recentemente, né, foi um longo período em que os mutantes, no geral, tiveram uma reformulação, tiveram um novo status quo, se tornaram nação, se tornaram bem independentes, tiveram uma significativa importância, né, para o universo Marvel, mas tudo isso terminou. E aqui, olha só. Vem duas edições da revista do Wolverine, como a gente frisou na abertura, né? Novo formato, capa cartão, lombada canoa, grampinho, né? E a gente é brindado com duas historinhas aqui. Na primeira, a gente vai ter o Wolverine literalmente a volta às suas origens, ao que sempre vê os roteiristas trabalhando quando querem dar um recomeço no Wolverine. É colocar o Wolverine, né, nas terras isoladas do Canadá, nas montanhas geladas do Canadá, para correr peladão com as matilhas de lobo. E é claro, né, que sempre vai acontecer aquele chamado do herói, sempre vai ter alguma coisa que vai fazê-lo sair de lá, né? Vai ser mostrado, olha, Wolverine, você está aqui, mas você tem um potencial que você está desperdiçando e você tem que voltar à ativa. Nesse caso, nessa primeira história, quem vai fazer esse chamado do herói, o nosso querido Logan, é o Noturno, né? Que é o grande amigo do Wolverine da equipe dos X-Men, é o seu confidente, seu amigo mutante de longa data, que vai lá e fala, você está perdido, você tem que voltar, você não pode ficar aí. E é claro que a partir desse chamado, uma série de eventos vão se desencadear e o Wolverine tem que, logicamente, voltar a vestir o uniforme e voltar à ativa. A gente tem também nessa história a volta do vilão clássico do Wolverine, o Scyther, né? Um personagem de longa data, já que tem uma série de embates com o Wolverine. E, é claro, ele é colocado única e exclusivamente para mostrar o Wolverine descarregando sua raiva, descarregando toda a sua fúria e ferocidade. Um personagem também que é um vilão casca-grossa, né? Então, serve basicamente para isso. Na segunda historinha, a gente já vai entrar naquela pegada mais clássica do Wolverine, que é o Wolverine sempre ajudando alguém encrencado. Neste caso aqui, a gente vai ver, nesta edição, a gente vai ver o Wolverine ajudando um adolescente que foi amaldiçoado, né, com aquela clássica maldição da lenda do Wendigo, numa determinada região ali das montanhas do Canadá. Se a pessoa se alimentar de carne humana, praticar o ato, né, de canibalismo, ele é amaldiçoado e se torna o Wendigo. E paralelo a isso, tem uma outra coisa clássica das histórias do Wolverine, que é o Departamento H. Sim, o Departamento Governamental do Canadá, que é responsável, né, pelo esqueleto de adamante do Wolverine, por aquela série de procedimentos que transformaram o personagem no que ele é hoje em dia. E, logicamente, o Wolverine vai se interpor para ajudar, né, esse jovem a se safar dessa situação que é bem complexa. Mas, galera, dado isso, a gente tem os roteiros do Saladin Ahmed e as ilustrações do Martin Koplo. Koplo, acho que é assim que pronuncia. As ilustrações eu achei bem legal, achei massa, condizem bacana, assim, as cenas de ação, né? Achei uma coisa bem legal, a colorização dela é um estilo, assim, que eu não sou tão fã, mas combinou bacana com essas histórias aqui, que são basicamente nas montanhas, tem um tom de branco e tal, na neve, dá um contraste bacana com sangue. Eu achei bem legal, bem interessante esse ilustrador para essas histórias do Wolverine. Nas duas são ele, espero que ele continue, não seja aquelas edições que vai logo mudando de ilustrador, de artista, e fica aquela coisa, aquele retalho assim que acaba os desenhos não conversando um com o outro. Sobre o roteirista, sobre o Saladin Ahmed, a gente não vem assim com um bom retrospecto dele, lembrando que foi até cancelada nos Estados Unidos a fase dele que ele estava à frente do Demolidor. Sim, do Demônio da Cozinha do Inferno estava sendo roteirizado por esse rapaz e parece que ele teve uma abordagem assim, um pouco bem diferente, que decaiu muito de qualidade. Se você for verificar os reviews dessas histórias, Demolidor, parece que ninguém gostou, não agradou a quase ninguém.
e tanto que a Marvel encurtou a estadia dele lá, né, nas revistas do Demolidor, e agora ele está aqui na do Wolverine. Então, vamos lá, vamos ficar atentos, tomara que ele consiga ter, né, um retrospecto melhor, entregue um trabalho melhor aqui no nosso querido Logan. E galera, agora assim, opiniões, né? Vamos dar os nossos centavos de opiniões a respeito da história. Esse começo aqui de arco, é claro, a gente não consegue fazer uma avaliação justa só por duas histórias. Ainda não é o arco, não tem o arco, não tem a história total, não tá fechado, não dá para saber até agora em que vai descambar isso. A primeira edição já me deixou um pouco assim com preguiça, porque toda vez que vai ser mudado o status do Wolverine, que vai trazer o Wolverine, né, ao seu básico, mandam o Wolverine lá para as montanhas geladas do Canadá para correr peladão com os lobos. E isso é muito recorrente, é um recurso muito batido. Tanto que se a gente pegar aqui a saga do Wolverine, tem uma historinha aqui que é a mesma coisa, que é o mesmo plot, que é essa, o Caçador das Trevas, que ela se passa logo após os eventos que ocorreram em Madripoor, e o Wolverine volta para os Estados Unidos e ele precisa dar uma relaxada, uma refrescada. Para ele vai, colocam ele lá para as montanhas geladas do Canadá. Galera, assim, beleza, bacana, que geram histórias interessantes, geram, mas, poxa, tem tantas, né, tem tantos recursos, usem a criatividade, não fique usando a mesma, toda vez é isso. Enfim, pequenos detalhes que me fizeram ficar um pouco, poxa, de novo. Mas ok, a história vai avançando e vai deixando claro que a gente está lendo uma revista do Wolverine. A história vai avançando com um certo tom de violência, de sangue, as perseguições na mata, assassinatos, coisas que querem mostrar, olha, é uma revista do Wolverine, o Wolverine é violento, beleza, ok. Até aí, ok. Mas tem uma parte que me deixa um pouco incomodada nas últimas histórias que eu venho lendo do Wolverine. O Wolverine tá numa vibe assim meio moral, meio melancólica, sabe? De não violência, meio pacifista. Eu não sei dizer exatamente isso. Desde que o Wolverine recuperou as memórias dele, a galera não soube muito como mais trabalhar o personagem e acabou tendo, né, que colocá-lo ao extremo oposto do que ele era, inverter o polo do Wolverine. O Wolverine se tornou um cara consciente que só usa os seus recursos assim nos casos mais extremos, vamos dizer assim, e sempre muito relutante, sempre muito consciente. Não é aquele Wolverine que a gente foi acostumado ao longo dos anos a acompanhar, não é mesmo? Mas é as primeiras histórias, a gente tem que entender que tem um contexto também disso. O que eu não quero é que isso se prolongue muito na trama, que o Wolverine fique muito melancólico. Claro, teve toda a guerra com a Orcs, o final de Krakoa, os X-Men voltaram a ser perseguidos e odiados. Faz um pouco de sentido ele tá nessa vibe meio deprê, meio pra baixo. Mas eu espero que ele logo encontre um propósito forte ou se envolva em alguma trama de vingança, que são essas coisas que realmente nos trazem histórias maravilhosas do Wolverine. Galera, como a gente está fazendo uma avaliação de apenas 2 edições, né, da história do Wolverine, nosso quadrinhômetro aqui não vai estar assim naquela, como é que se diz, não vai estar tão apurado. Então, no quadrinhômetro de hoje, né, eu vou dar nota 3 para essas 2 historinhas do Wolverine, mas com a expectativa de que ela se torne, pelo menos no final do arco, uma 5 de 5, porque não à toa, o Wolverine é um dos meus personagens preferidos. Gosto muito desse rapaz e estarei atento, acompanhando as edições, as novas edições, né, que a Panini está publicando aqui nesse formato. E é isso, galera. É isso que eu queria compartilhar com vocês, trazer essas informações. Lembrando que o Quadrinho na Rede sempre está trazendo novidades do universo Marvel, DC, da cultura pop, né, de todas essas coisas que a gente tanto ama assistir, ler e acompanhar. Por isso, não se esqueçam de deixar o seu like, de comentar e compartilhar com seus amigos. E no mais, muito obrigado e valeu!